Então, estamos aí em um país que está envelhecendo, né, cada vez mais, né? A expectativa de vida aumentando. E também agora, né, surgindo aí alargando, por exemplo, hoje um adolescente, né, ele até os 23, 24 anos ainda é considerado adolescente, né? E tem Antes a OMS dizia que era de 10 a 20, é mais ou menos isso? Então, algumas instituições, né, agora assim, por exemplo, tem homens com 40 anos ainda com atitudes de adolescentes, né? Então, assim, a maturidade, ela está demorando mais para ser alcançada. Ah, entendi. Anne, qual o grande desafio em ser pais de adolescentes nos dias de hoje? Bom, em um mundo tecnológico, né, a gente tem tido avanços enormes, né? Então, o grande desafio dos pais de hoje é entender as angústias desses jovens, até porque também os tempos eles têm mudado, né? E os pais de hoje, eles me parecem ser mais inseguros. Então, com, por exemplo, o advento das mudanças no sentido da mulher, né, estar menos presente no lar, né? Então, quem está cuidando desses jovens, né? Muitas vezes assim, os pais saem muito cedo, os filhos vão para a escola. E aí aquele dia altamente cheio de compromissos, às vezes os pais voltam para casa, o pai chega, o filho já está dormindo. Então, e aí tudo muito rápido, né? Hoje quando a gente começa a segunda, de repente já é sexta, de repente já é uma outra semana. Então, tudo acontecendo, todo mundo hoje tem uma necessidade de ocupação extrema, né? As pessoas ficar sem fazer nada, né? Ter tempo livre, as pessoas se sentem muito incomodadas, né? É como se você tivesse um tempo livre, você tá buscando preencher aquele tempo com algo, né? E isso, nessas interações, né? Esses pais, eles precisam entender mais as angústias, né, dos seus filhos, né, do adolescente. Então é necessário a escuta, né, ouvir, acolher. Algo também que normalmente se faz muito é a questão da comparação. Comparar as gerações, né, o que de certa forma assim, não existe um manual onde vai dizer exatamente como que você vai criar os seus filhos, né? Mas às vezes os pais caem nesse erro de comparar. Na minha época era dessa forma. E isso traz uma angústia para o adolescente, porque esse adolescente ele está se adaptando a esse meio, a tanta tecnologia, a velocidade com que as coisas acontecem. Os adolescentes hoje eles têm uma grande dificuldade, por exemplo, de entender as próprias emoções. Então, tudo é um período desafiador, né? Então, como entender essas emoções, como dar conta de tudo isso, como manter esse laço, esse diálogo com os pais, né? Então, às vezes, você se depara ainda com pais que tem uma geração bem mais lá atrás, que não consegue acompanhar esse desenvolvimento. E tem aqueles pais que são mais da geração anos 80, 90, né? E que também estão se adaptando. Então, esses pais mais recentes, há um certo despreparo, porque eles também estão como se fossem ainda adolescentes também. Então, aí tudo se mistura e geram relações muito fragmentadas. Olha, no Manhã da Gente eu estou conversando com a Lani Lucena, psicanalista clínica, falando sobre o desafio em ser pais de adolescentes na atualidade. Quero lembrar que o Manhã da Gente tem um oferecimento todo especial da Rocha Material de Construção. A Rocha está com várias novidades nesse fim de ano. Venha procurar a Rocha Material de Construção. Temos o Festival de Tintas e a Rocha divide as suas compras em até 12 vezes nos cartões. Rocha Material de Construção, economia na sua obra do começo ao fim. Lani, interessante que você falou de uma coisa, que foi a questão
da inserção da mulher no mercado de trabalho, que é uma coisa importante, muito importante, a inserção da mulher no mercado de trabalho, e a questão também do nosso dia a dia, da correria que está o dia a dia. Muitas vezes o contato, a conversa com o adolescente ela é muito pouca, se restringe quando se tem a momentos de lazer, porque muitos pais trabalham, viajam, e muitas vezes você vê o filho no café da manhã, vem ver ele no jantar, ou nem vê. Isso. Então tudo isso vem influenciar nessa questão, nessa educação e nesse desafio de ser pai de adolescente nesse tempo. De adolescente, exatamente. E é importante a gente lembrar que, assim, bom, meu filho cresceu e eu agora sou pai de um adolescente, né? Então é importante estar fazendo a reflexão, como foram vividas as fases anteriores desses filhos, porque o que ocorre? Enquanto o nosso filho é pequeno, eu tenho controle sobre ele, no sentido de, a gente entende que o núcleo familiar, né, existe um comando ali dos pais, e aí depois à medida que vão se desenvolvendo, aí vai para a escola. Então ainda tem um certo controle. Então, por exemplo, o uso da tecnologia, que a gente vai falar um pouco mais adiante, né? Então, por exemplo, uma mãe, às vezes não é nem os pais, né, que dão um tablet para a criança, um celular, às vezes ele ganha de presente, né? Então essa permissão, né, do uso da tecnologia em faixas etárias que não é o ideal, né, o pai ainda tem o controle de tirar na hora que ele acha que é conveniente. Só que isso é extremamente prejudicial, né? Porque futuramente esse jovem ele vai estar tão habituado que aquilo ali vai fazer parte dele, e aí depois, lá nos seus 14, 15, 16 anos, aquilo vai se tornando algo assim que o pai não tem mais controle, né? Então, assim, é uma queixa muito grande, né? Ah, meu filho, ele fica até altas horas da noite, eu não sei mais o que fazer. Eu já ouvi pais falarem que muitas vezes tardam o retorno para casa porque o filho é hiperativo demais e ele todos os dias tem que estar mentindo pro filho que não tem celular, que o celular está quebrado. Ou seja, os pais têm esse temor, né? Acabam perdendo um pouco do controle nesse uso. Lani, interessante você falar agora um pouco sobre a questão da emoção dos adolescentes. Como que os adolescentes eles lidam com essas emoções? Então, muitas vezes por desconhecê-las, né? Além da fase desafiadora, como eu falei, esse cuidado exacerbado que os pais muitas vezes eles têm, né? Primeiro porque a gente vive numa sociedade onde há uma fragilidade na segurança, né? Então há muita violência. Os pais hoje eles são muito inseguros, né? E acaba gerando um temor. Então essa geração de hoje ela é muito protegida. É tudo muito pronto, né? O seu filho tem que ter uma condição para ir para a escola. É um gerenciamento, às vezes, muito ferrenho, né? E, por exemplo, na minha época, às vezes eu fazendo uma retrospectiva, aos 14 anos, eu tinha várias coisas que eu precisava fazer em casa. Hoje um adolescente de 14 anos, ele só estuda e não existem outras atividades que são delegadas, né? Os pais, eles não filhos sempre tem alguém que faça, né? Então, assim, as habilidades, elas não são estimuladas desde cedo. E isso dá uma abertura para que se tenha mais uso de tecnologia, né? E aí, quando de repente o filho está triste, e é uma tristeza que muitas vezes, por ele não entender de todos os processos e das suas próprias emoções, por desconhecer essas emoções, então às vezes os pais já se assustam e acham que o filho está depressivo. Então esse excesso de cuidado, né, muitas vezes inibe que o filho ele possa sentir emoções.
né? Então, um estado de tristeza, ele pode ser ultrapassado, né? De repente os pais já enviam para terapia, por exemplo. Ah, meu filho está triste porque está depressivo, né? Isso já é um quadro de depressão. Então também outro fato marcante é o Dr. Google, por exemplo, as mães, né? Se você colocar por exemplo, na pesquisa do Google, meu filho aí você vai tem uma relação. Vai ter uma relação de coisas. Meu filho é depressivo, meu filho tem TDAH, meu filho... Então, assim, há um consumo também muito exacerbado dessas informações, né? E isso, às vezes, evita com que aquela mãe ela passe por processos naturais, né? Porque em outras gerações, por exemplo, o filho quando tinha uma cólica, então a mãe ia buscar essas informações se apoiando nas pessoas mais velhas, né? Numa tia, na mãe, na avó. O que fazer? Como acalentar esse bebê? Já as mães de hoje, não, elas vão para a internet, às vezes você tem informações. A internet é algo assim maravilhoso, fantástico, mas também existem muitas informações lá que não tem o menor sentido. Então, às vezes, você acaba rotulando algo, né, que de repente você poderia tentar várias outras formas, né, e conseguir se sair muito bem. Programa Mania da Gente, da Asa Branca, hoje conversando com a Lani Lucena, psicanalista clínica, falando sobre o desafio em ser pais de adolescentes na atualidade. Eu quero lembrar que o Mania da Gente tem um oferecimento todo especial da doutora Gianine Carvalho e doutora Noila Denise, realizando consultas ginecológicas e obstétricas na unidade de imagem do Pronto Socorro São Francisco, na Avenida Antônio Angelim. Amiga, cuide bem da sua saúde com a doutora Gianine Carvalho e doutora Noila Denise. É só marcar sua consulta, 3871-4144. Ô Lani, afinal, quem são os pais de hoje? Acho que você já deu para falar um pouco mais do que meio esse pai tecnológico que nós temos, esse pai que também está... a informação hoje ela é instantânea, né? Nós estamos no tempo da instantaneidade. Os pais também estão meio que correndo para esse lado. Sim. Então, são pais inseguros. Existe essa cultura do medo, como eu falei, né? São pais que, por conta de necessitar sair de casa, às vezes eles se sentem culpados, né? E aí, quando vem esse sentimento de culpa, a primeira coisa uma das primeiras atitudes é: vou dar um presente para o meu filho. É um processo inconsciente, né, que ocorre. Há um pouco de medo, né, nessa fragmentação da relação. Então, é como se fosse um sistema de compensação, né? Então, de repente, preenchem o filho com presentes, né? com coisas muitas vezes desnecessárias, né? Ao invés de, por exemplo, um simples abraço. De estimular muitas vezes o filho: olha, se você esse ano for aprovado na escola, eu vou lhe dar isso. É como se ele estudasse e tivesse que se esforçar pelo prêmio que ele vai ganhar, e não pelo próprio ato de aprender, do mérito. O mérito de... Então, além de... assim, se sentem culpados, né? E aí eles tentam remediar isso de alguma forma para amenizar isso, mas é um processo inconsciente, né, que ocorre. Então é importante, assim, estar fazendo essas reflexões, né? Como é que está essa relação hoje? O que eu tenho feito? O que eu posso fazer de simples, né, para que eu esteja mais próximo do meu filho, para que eu simplesmente pergunte: como você está? Como foi o seu dia? Vamos conversar, vamos fazer uma caminhada juntos, andar de bicicleta. Enfim, são tantas possibilidades, né? E às vezes isso vai se perdendo. Manhã da Gente, da Asa Branca, hoje o nosso bate-papo sobre o desafio em ser pais e adolescentes na atualidade. Se você quiser participar, pode mandar a sua mensagem no WhatsApp 98863-8610 ou ligando 3871-0511.
Lani, e o uso de tecnologia, como lidar com isso? Existe uma idade apropriada para o uso dessas tecnologias? Tem um tempo que é recomendado para isso ou não? Olha, existem vários estudos, né, em vários países. A tecnologia ela não é ruim, né? Ela é necessária, ela é eficaz, é importante, mas eu sempre penso o seguinte: a pergunta é qual é o lugar, né, que ela está ocupando, independente de idade. Logicamente, você dá um celular para uma criança, né, eu considero assim meio que um crime. Mas assim, normalmente ela vai estar ocupando o quê? O lugar do brincar, que é algo tão importante, que faz parte do desenvolvimento, né? As crianças, quando pegam o celular, elas simplesmente para de, muitas vezes, estimular a própria coordenação motora, a musculatura, o próprio desenvolvimento. Logicamente ela vai estar ali intelectualmente, de alguma forma, desenvolvendo, mas é diferente. Não é a mesma coisa de você estar construindo e desconstruindo coisas, né? Por exemplo, eu estava vendo os slimes, aquelas gosmas que as crianças adoram, né? Por que as crianças gostam tanto do slime? Porque não existe uma figura formada, ela tem a capacidade de pegar algo que é totalmente desfigurado e dar forma. Então é um processo natural. As crianças, elas têm necessidade de desmanchar coisas, de abrir um brinquedo para ver como ele funciona. Então isso faz parte do desenvolvimento. E quando a criança ela não tem essas possibilidades, nesses estímulos, ela vai ficando muito mecanizada, né? Muitas vezes assim, sabe, assim, sem a desenvoltura, até mesmo para andar, né? O simples caminhar se torna aquela coisa meio que vai comprometer, né? Então é importante os pais estarem atentos, né? Como que elas estão permitindo o uso de aparelhos e da própria tecnologia. Olha, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto conversando com a Lani Lucena, psicanalista clínica, falando sobre o desafio em ser pais de adolescentes na atualidade. Continue aqui na Asa Branca, a sua sintonia 91,5 FM. Daqui a pouco voltaremos com muito mais. Bom dia para você. 9h29. Asa Branca FM. Manhã da gente. Asa Branca FM 91,5. Para um pouquinho aqui a live.